Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido amigo, querida amiga, ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo agora no Evangelho de Marcos. Iniciamos um novo livro, capítulo 1, a partir do verso 9 até o verso 15. Diz assim então o texto da bendita palavra de Deus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. De maneira bastante resumida, Marcos aqui faz a transição para o início do ministério de Jesus. E se você se lembra bem, o ministério de Jesus foi precedido por dois eventos importantes: o seu batismo e a tentação no deserto. E como eu disse, de maneira resumida, Marcos apresenta esses eventos aqui a partir do verso 9. Veio Jesus de Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. Ele apenas menciona o fato, aquele diálogo que a gente vê em Mateus não é mencionado aqui. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Da mesma maneira como foi relatado no primeiro evangelho, aqui o mais importante é o evento em si, porque o batismo de Jesus marca a sua dedicação, podemos até dizer a sua consagração específica ao ministério. O Espírito, de forma simbólica, descende sobre ele em forma de pomba, visível certamente aos que estavam ali ao redor, e a voz do céu, que é a voz do próprio Deus, diz que ele é o Filho amado de Deus, em quem eu me comprazo. Outras traduções trazem: em quem eu tenho grande alegria. Isso é extremamente significativo, porque Jesus estava ali já cumprindo aquilo que agradava a Deus. E era algo que trazia alegria ao Senhor, o fato de que Jesus estava ali, estava já cumprindo o propósito para o qual ele tinha sido enviado. No momento certo, após a preparação de João, Jesus vem então e assume o seu ministério. Se nós pensarmos que João Batista nasceu cerca de 6 meses antes de Jesus, e se pegarmos, por exemplo, a data sugerida para o início do ministério de Jesus, que seria o finalzinho do ano 26, depois de seu nascimento, não é? 26 depois de Cristo, então João Batista teria iniciado o seu ministério 6 meses antes, por volta do verão, o que realmente combina aqui, traz conformidade com o que nós vemos aqui, porque as pessoas poderiam ir até ele facilmente durante o verão. Se fosse o inverno, isso não poderia acontecer. Mas o fato é que João prepara o caminho de Jesus e cerca de 6 meses depois, Jesus então surge, é batizado e logo o seu ministério vai ter início. Mas antes haveria a necessidade de mais um evento, que é descrito aqui no verso 12. Logo
o Espírito o impeliu para o deserto. O Espírito aqui é o próprio Espírito de Deus, que o levou para o deserto com um propósito específico. O texto diz: para ser tentado por Satanás. Nós sabemos que a palavra tentado no Novo Testamento pode ter a conotação positiva, de prova, de teste, ou pode ter a conotação negativa, de tentação para o mal. Aqui o contexto deixa claro que é o próprio Satanás que estava tentando. Então certamente Jesus estava sendo tentado a pecar, tentado a fazer o mal, sobretudo o que o levasse sem dúvida a abandonar, antes mesmo de iniciar a sua missão que lhe fora dada por Deus. Mas o texto simplesmente diz: ele estava com as feras, ou seja, com os animais ali do deserto, e os anjos o serviam. É Mateus que traz uma narrativa maior acerca desse evento da tentação de Jesus, e somente no final o texto diz que após Satanás tê-lo deixado, é que os anjos vieram a servir-lhe, não é? E nós podemos apenas concluir aqui que esse serviço certamente incluiu ali uma alimentação para Jesus, porque ele estava 40 dias, como o texto diz, permaneceu 40 dias no deserto. E no verso 14 nós temos então a transição para o ministério propriamente dito do Senhor Jesus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Então, João, como precursor, como preparador do caminho, precisava sair de cena, para não haver certamente confusão dos papéis. João era o preparador, ele mesmo tinha consciência de que Jesus deveria crescer, enquanto ele deveria diminuir, como nós temos registrado lá no Evangelho de João. E João tinha certamente consciência de que seu ministério seria temporário e curto, como efetivamente foi, porque logo depois desses eventos João Batista foi preso. Depois nós vamos compartilhar essa história, porque Marcos traz mais adiante o motivo. E depois dessa prisão, então, João sai de cena e Jesus assume o seu posto, assume o seu lugar, e ele começa a fazer exatamente o que ele veio para fazer. Ele veio pregar o Evangelho, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha que coisa interessante. Como nós dissemos, segundo o autor que nós estamos consultando aqui, a pregação de João era a mesma de Jesus. A pregação de Jesus era a mesma de João. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no reino que está próximo, Jesus anuncia. E que coisa interessante que nós vamos ver já registrado aqui no capítulo 1 de Marcos, para que fique muito bem registrado para todos nós. Jesus não veio para curar, Jesus não veio para expulsar demônios. Esse não era o motivo principal da vinda de Jesus. Jesus veio pregar o Evangelho. Jesus veio anunciar as novas de salvação. Essa era a sua missão. Nós veremos de forma muito clara que os milagres e a expulsão de demônios era apenas meio, algo que Jesus usava para alcançar o seu propósito. E nós veremos isso de forma muito clara já a partir desse capítulo 1. Nós vamos no nosso próximo encontro continuar a estudar Marcos no capítulo 1, quando Jesus já começa a chamar os seus primeiros discípulos. Lembrando uma coisa interessante que eu creio que eu esqueci de mencionar anteriormente, que no Evangelho de Marcos nós temos essa percepção de uma ação constante. Jesus está sempre fazendo algo, está pregando, está curando uma pessoa, está exorcizando um demônio, enfim. Nós vemos aqui nesse Evangelho Jesus em ação. E é exatamente isso que nós vamos ver já a partir do
próximo trecho que vamos estudar juntos no nosso próximo encontro. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.